dia, amigo! Bom dia, boa tarde! Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. Mas bom dia a você que estará nos ouvindo pelo YouTube, pelo grupo de WhatsApp, pelo Facebook. Eu sou Geraldo Luiz, como falei, sou cantor e compositor e tenho sempre umas dúvidas no que tange ao conhecimento da Torá, do Taná, da tradição judaica. O que está escrito verdadeiramente é universal, é para um povo só, é para Israel, é para as nações. E eu tenho as minhas dúvidas e nada mais, nada menos para tirar essas dúvidas. Eu falo com ele, eu no Rio de Janeiro, e ele lá do outro lado. Hoje no Rio de Janeiro está um dia bonito, um sol aberto aqui, embora não está maçaricando tudo, mas hoje está ameno. Eu falo com ele, que é professor de português, professor de grego, professor de inglês, professor de hebraico. É o meu professor de inglês e de hebraico. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como Ash. Bom dia, João. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Ótimo. Espero que também esteja tudo bem com o pessoal que acompanha o canal, né? Estamos de volta, então, para uma super quarta-feira. E, bom, o fato que eu trabalho com ensino já há muito tempo, idiomas, basicamente, né? Mas eu estou falando com meu amigo que é cantor e compositor. Já. Também preste bem atenção no trabalho dele. Seria bom até, no caso, Geraldo, você deixar também links de contatos também, né, com o teu trabalho, certo? A gente está numa nova trajetória aí, né, fazendo aí umas regravações de canções da MPB, né? Opa. É um novo perfil, né? Quem viu sabe, quem ouviu sabe, né? Então, quem já ouviu, conhece. Então... Quem já ouviu, conhece. Eu comecei cantando as composições próprias, mas resolvi entrar num perfil diferente, música já conhecida, né? Já temos até postado aí nosso Facebook, Geraldo Luiz, aí no Facebook, está aí também algumas canções aí no YouTube. Se quiser dar aquele link lá, a gente agradece aí. Vou pôr aquele link aí, né? A gente está começando aí uma série de canções, né, da MPB. Já marcamos aí, talvez dia 22 de setembro, a gente grava uma nova canção. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? É um hobby hoje, né? Não vivo da música, na realidade, mas eu gosto de cantar e me faz bem, eu acredito, fará bem muitas pessoas que ouvirem essas canções. Com certeza. Quem ouviu sabe, qualidade excelente. MPB, então, sabe que eu conversei em off com você que MPB é realmente as minhas favoritas, né? São as minhas favoritas. E é isso aí. Vamos acompanhar o trabalho do Geraldo Luiz. É isso aí. Vamos lá então, João. A gente... na semana passada nós vemos entrada no tema de Isaías, Ishayahu, capítulo 11, né? E você esmiuçou bem o verso 1, né? Onde, dentro desse verso, a gente, ou melhor, você explicou quem seria o rebento, né? Mas vamos recapitular o verso 2. Você pode... Aqui na minha versão, diz assim, eu não sei se você pode traduzir melhor aqui, na versão que eu tenho aqui, no verso 2. E sobre ele, entre parênteses, colocou Isquiaco, né? É o rei Ezequias, não é isso? Sim. Pousará o Espírito do Eterno, né? Sobre ele, né? O Espírito de sabedoria, de compreensão, de capacidade, de aconselhamento, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Eterno. Recapitulando, é o rei Ezequias. Quem será ele aqui nessa tradução? O que você pode trazer para a gente no escrito original? Muito bem. Então, analisando aqui o capítulo 11, verso 2, nós temos o seguinte no texto hebraico, que está aqui já destacado, para quem quiser acompanhar, né, a leitura. É esse verso 2. Venacha alav ruach Hashem, ruach chokmah uvinah, ruach etza ugevurah, ruach da'at.
Veirat Hashem. Muito bem. Nós temos aqui 7 descrições. 7 descrições. Primeiramente, a mensagem que nós temos aqui é que repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre o rebento que sai do tronco cortado de Jessé. Muito bem. Na aula passada, nós falamos que isso não se aplica direta e necessariamente a Ezequias. Nós discordamos, então, da opinião da Bíblia Hebraica da Sefer. Quero deixar isso bem claro. Por quê? Porque não haveria condições de ser exatamente Ezequias cumprindo isso. Até porque os comentaristas discordam desse ponto. Eu citei na aula passada o Malbim, inclusive, e ele cita esta crença comum de que seria uma referência a Ezequias, mas nesse ponto aqui é inviável. Tá? Para sermos honestos intelectualmente, então isso é inviável. Agora, o que repousaria sobre esse rebento? 7 formas, que primeiramente nós chamamos de Ruach Hashem, o Espírito de Hashem, o Eterno. Primeiro, Ruach Chokhmah. Segundo, o Espírito de Sabedoria. O Binah, de entendimento. Terceiro, Ruach Etzah, Espírito de conselho. O quarto, o Gevurah, de força. O quinto, Ruach Da'at, o sexto, espírito de ciência, de conhecimento. Veirat Hashem, e de temor ao Eterno, sétimo. Então, são 7 expressões, quero deixar claro aqui, que são 7 expressões derivadas do próprio Deus. Ele faz um link com o capítulo 7 lá, é a mesma coisa, você explicou no capítulo 7 nas aulas anteriores, sobre maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, referindo-se ao próprio Eterno, não à pessoa que seria o Isaías naquele capítulo. Né? Isso seria essas qualidades também, né? Só que essas qualidades são qualidades, na verdade, atributos divinos que repousarão, por assim dizer, sobre esse rebento. Perfeito. Ou seja, ele terá, primeiramente, esse rebento terá, então, o Espírito do Eterno, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento e do temor ao Eterno. Perfeito. Tudo isso virá sobre ele, certo? Quando você falou desse corte, né, de Jessé, esse rebento de Jessé, não sei se na aula passada nós falamos das tribos que estavam espalhadas. Estavam espalhadas, né? Então foi cortado, né? Quando as tribos foram espalhadas para o mundo, não é isso? É nesse corte que está falando, desse rebento, vai sair desse rebento que se espalharam as tribos. Houve 2 eventos. O corte, ele ocorre em 2 eventos. Ele ocorre no evento do exílio assírio, do exílio para a Assíria, das tribos do norte, né? Onde o reino de Israel ele é fraturado, onde a unidade judaica, a unidade israelita é fraturada. 10 tribos vão para o exílio na Assíria, para as cidades de Hala e Habor, e de lá desaparecem para a história. Não tem história delas, né? Não tem história delas, não tem informação precisa sobre o paradeiro dessas tribos. É desse corte? Esse é a primeira fase. A segunda fase, que foi a mais drástica, foi o corte que ocorreu na época de Jeconias, rei de Judá. Porque o reino de Judá permanece cerca de 100 anos depois do exílio do Reino do Norte. Então, Jeconias reinava no Reino do Sul, em Judá, e ele foi cortado, ou seja, o direito real dele foi cortado, como nós lemos lá em Jeremias 22, né? E assim, nenhum dos seus descendentes reinou mais sobre Judá. Aí nós temos exatamente a ideia do corte, o corte no tronco de Jessé. Por quê? Porque Jeconias era ele mesmo descendente de Jessé. Ele era ele mesmo descendente de Davi. Perfeito.
Então Jeconias foi cortado, a sua linhagem foi cortada, a casa de Davi foi cortada. Então, esse texto de Isaías, Isaías 11, verso 2, inicia o capítulo 11, ele está fazendo um link com Jeremias 22. Jeremias 22 e com os eventos que levaram ao exílio do Reino do Norte. Com esses dois eventos. Esses dois eventos, que, na verdade, a gente pode resumir com o exílio, com a Galut, representam o corte. A Galut representa o corte no tronco de Jessé. O exílio, seja ele na Síria ou o exílio babilônico. Por quê? Porque depois desse exílio, quero deixar claro aqui, depois desses exílios, não houve mais rei autêntico, rei da linhagem de Davi, reinando sobre os judeus. Sim. Depois desse corte lá de Jeremias, lá de Jeconias, Exatamente. não houve mais rei da linhagem de Davi reinando em Israel. Até os dias de hoje. E que período foi isso? Isso foi no ano 606, mais ou menos, antes da Era Comum. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Eventos que duraram do ano 606, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, invade Judá e destrói a cidade. A destruição da cidade ocorre em 586 antes da Era Comum. 586 antes da Era Comum. Ou seja, há 2.500 anos atrás. Eu não sei se eu vou misturar os assuntos, mas é interessante que vem na minha mente aqui agora, quando você fala que houve esse corte, né, no ano 600 da Era Comum até os dias de hoje, não houve reinado da linhagem de Davi, quando eu olho para o Muro das Lamentações, o povo lá, coloca pedido, coloca papel, orações, coloca a mão no muro, eu fico meio assim, olhando, né, analisando, tenho vontade de Israel, será que eu ia ali também fazer aquela prece? Esse muro, então, não foi construído por nenhum da linhagem davídica, não é isso? Esse muro, ou o templo, segundo templo, né, que foi destruído depois do ano 70, não é isso? A gente pode abrir rapidinho e comentar isso. O muro que está hoje em Jerusalém, a parte visível do muro, a parte onde você toca com as mãos, a parte onde se colocam as orações, essa parte nunca teve uma mão judaica trabalhando nele. Nunca teve? Sim, nunca teve uma mão judaica trabalhando nele. O muro que temos ali, inclusive, já comentei isso com vários amigos, o muro que está ali visível hoje, o Kotel, ele é, na verdade, reminiscência das obras de Herodes, o Idumeu, passando pelo período antigo da história judaica, o começo desta era. Depois teve camadas do muro que foram feitas por Saladino, pelos Omíadas, que era um governo otomano, muçulmano em Jerusalém, e, por último, até reparos do Império Britânico. Rapaz, esse tema, a gente vai entrando pelo diversos de quando a mente começa a trabalhar, e a gente começa a ver uma complicação. Se esse segundo templo tinha a permissão do Criador de ser construído, por ser um edomita em si, construiu, e os serviços que ali faziam, se era realmente com aquela kavaná, com aquela intenção, se o Criador aceitava, ou tinha interesses políticos ali? Pai, você tocou num tema bastante polêmico. Na verdade, assim, Herodes reformou o templo, que foi construído na época de Zorobabel, do profeta Zacarias, filho de Ido, e nos dias, né, de Ageu também, esse templo foi elevado, foi edificado. E Herodes, ele reforma o templo, né? Mas só que é o seguinte, estudos mais recentes, inclusive está publicado nos jornais israelenses, se não me engano, o Yediot Ahronot, o Yediot Ahronot publicou a matéria sobre isso, que estudos recentes mostram que Herodes ele edifica várias construções, levanta várias construções em Jerusalém,
inclusive a reforma do templo e a reforma do muro, já do Kotel, no caso, né? Mas ele não chega a ver o final dessa obra, ou seja, ele morre antes, porque ele morreu no ano 4 antes da Era Comum, e pessoas da sua família que concluíram o trabalho, né? Da sua linhagem, que terminaram o trabalho. Claro que Herodes fez isso para alegrar, no caso, os judeus e para ganhar popularidade entre eles, né? Herodes era altamente detestado pelos judeus, pelo fato de ser muito meu, uma provocação do Império Romano, colocando Herodes no trono da Judéia como um rei subalterno ao Império Romano, justamente para provocar os judeus, porque Herodes era de Edom, né? E, curiosamente, foi Edom que ergueu o muro que nós temos hoje como Kotel, né? Seria, então, não tem mão do israelita nenhuma aí, né? Não, não tem mão judaica, não tem ordem nenhuma. Não foi construído no momento em que Israel estava independente. É claro que nós estamos falando da base dos muros, porque as bases estão, digamos, a vários níveis abaixo do subsolo. Ali mesmo é o local, né? Exatamente, sem dúvida. A base está, digamos, aí a vários níveis abaixo do subsolo. Mas a parte que se projeta para fora, que as pessoas vão visitar e tocar e colocar orações e achar que são pedras sagradas, na verdade são pedras edomitas. Né? Pedras que foram levantadas por um rei edomita. E depois por 2 califados muçulmanos. Aí a gente, não quero fugir do tema, não quero fugir do tema em si, mas esse templo, ele tinha a direção ou a permissão a permissão tinha, né? Mas ele tinha um valor divino, uma permissão no sentido de ser a vontade do Criador para os serviços. Aí nós temos que puxar esse tema para uma outra aula, porque ele vai ser vasto. Então vamos deixar, porque me gerou uma curiosidade aqui. Mas vamos continuar, então. Então, sobre ele. Quem é ele, esse tema, o verso? Nós não temos uma identificação aqui de quem seria esse rebento que surge a partir do tronco de Ishá. E aí aqui está o detalhe. Como nós não temos um nome, como nós não temos uma identificação, há N possibilidades aqui. Inclusive, aqueles que pegam o texto e pervertem para cumprir as suas crenças, né? Então, isso é um grande perigo. Mas eu quero, antes de mais nada, refutar a ideia de que esse texto faz parte ou cumpre-se, por exemplo, em alguém que teria uma condição divina ou semidivina. Perfeito. E como é que a gente refuta isso, Geraldo? A gente refuta isso lendo a última parte do verso 2. A última parte. Qual seria a última qualidade desse rebento, desse renovo? A última qualidade. Das 7 qualidades, qual seria a 7ª qualidade, a 7ª virtude dele? De conhecimento e de temor ao Criador? Conhecimento é a 6ª. Temor a Hashem, temor ao Eterno, é o último. A última. Seria o 7º que você está falando, né? Exato. Então, esse rebento, ele teria o quê? Temor a Hashem. Como é que o Hashem pode ter temor a ele mesmo? Ih, rapaz, aí vai entrar num tema complicado, hein? Então, isso deixa claro que a passagem não refere-se a um ser divino. Mas a uma pessoa, um ser humano que tem temor a Deus. Você tem que descodificar. Até no próprio português mesmo, você descodifica, né? Sim. Você quebra, você abre, pega a chave, encontra a chave do texto, né? Não tem lógica, jovem, eu ter medo de mim mesmo. É verdade. Eu ter temor de mim mesmo. Não tem absoluta lógica nisso. Então, isso deixa claro que não se trata de um ser divino. Ou seja, seria simplesmente alguém chamado para exercer um ofício, como foram os profetas, como foram os patriarcas, né? Uma função. Então, esse aqui
Aqui nós sabemos que ele tem ascendência real porque ele vem do tronco de Ishai, de Jessé. Mas ele será, digamos assim, por assim dizer, um descendente de Jessé, sobre o qual repousará esses sete atributos divinos sobre ele. Outra coisa que você está falando sobre repento, né, é que o texto ali não pode referir-se ao que hoje os apologistas insistem em dizer, né? Temor ao eterno, não poderia ser o próprio Deus temendo ele mesmo, né? E para sair do rebento de Jessé, a gente vai falar diretamente, com todo respeito às pessoas que são cristãs, né? Mas, falando de Jesus em si, que o texto, os apologistas cristãos remetem esse texto a ele, até quando se fala de rebento, está falando de semente, não é isso? Sim. Descendência. E a próprio Novo Testamento vai dizer que Jesus não tem descendência no sentido por parte de pai. E a adoção não tinha essa oportunidade de reinar, né? Como se fosse um filho adotivo. Essa questão de adoção também é um outro tema, é uma outra parte que realmente precisa ser explorada, mas enfim, a gente vai identificar aqui, vai mostrar por aqui que realmente as coisas são bem mais complexas do que parecem ser, né? O agora vai começando pode falar. Aí a mente começa a brilhar, né? Sim, sem dúvida. Eu estou aqui agora, então, já numa página, que é a página do site A Therapy for You, onde traz, digamos, os mais importantes comentários rabínicos disponibilizados ou disponíveis na internet, certo? Perfeito. E aqui eu selecionei o texto justamente do verso 2 do capítulo 11, e eu tenho aqui embaixo, onde eu estou apontando, você vai ver depois no vídeo, o comentário do Metsudat David, onde ele comenta, ele traça, digamos, um comentário sobre essas questões relativas a essas virtudes que repousariam sobre essa pessoa. E ele diz que a primeira forma chamada de Ruach Hashem, o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno, diz respeito à profecia, ou seja, essa pessoa seria um profeta. Então, nós temos aqui a primeira menção, ou a primeira quebra do código. Ruach Hashem não representa, digamos, algo dizendo que essa pessoa seria divina, mas sim que ela teria o espírito de profecia. E não seria um governo, enfim, um governador, um rei? Não. Isso está claro que seria um rei por conta de ser descendente de Jessé. Perfeito. Descendente de Jessé, né? Justamente do tronco de Jessé, que é a família, a dinastia davídica, que reinaria sobre Israel. Mas nesse sentido, o profeta, ele pode ser de qualquer tribo, ele é só da tribo de Levi? Não, o profeta, ele era de qualquer tribo. O profeta transcende a ideia de tribo, né? Tribo tem a ver apenas com sacerdócio. Muito bom. O sacerdócio, sim, é apenas a tribo de Levi, né? Mas nós tivemos profetas de várias tribos, né? Tivemos profetas de Judá, tivemos profetas de Efraim, de outras tribos, certo? Inclusive de Levi, né? Que, por exemplo, Jeremias e Ezequiel eram de origem sacerdotal. Né? Muito bem. Então, a primeira atribuição a ele seria profecia. Certo? Profecia. Então, depois nós temos o espírito de sabedoria, ou seja, ele será um homem extremamente sábio. Compreensão, entendimento, biná. Só explicando para você a diferença, e para as pessoas que estão assistindo, qual é a diferença entre Chokhmah e Biná. Chokhmah, sabedoria. Biná, compreensão, entendimento. Chokhmah representa aquilo que nós nascemos, ou seja, é algo inato. Sabedoria é algo inato, é algo que você nasce e desenvolve ao longo da sua vida.
Perfeito. Binah é algo que vem a partir a partir do que você percebe na criação. É como se fosse um entendimento obtido através do estudo. Certo. Então, algo aqui é natural, formar, sabedoria. Binah é algo aprendido. Muito bom. Aprendido. Então, vai ser um grande erudito. Por isso que os comentaristas judeus dizem que ele será um grande erudito da Torá. Um grande erudito, porque, obviamente, vem a partir desse aspecto chamado Binah, que é a partir da experiência que você recebe na criação do mundo em si, da observação do mundo, do estudo, enfim. Ele estaria mais ou menos, claro que nós temos aí a queda do rei Salomão, que aconteceu, ele estaria nesse nível? Nesse nível para mais ainda. Para mais ainda do que o rei Salomão, porque as escrituras dizem que nunca houve rei antes e depois mais sábio. O Ezequias foi um rei também que não houve antes de ninguém mais que temeu o Criador e que fez a vontade do Criador. Em termos de sabedoria, a Escritura fala do rei Salomão. Ele estaria acima do rei Salomão em termos de conhecimento. Com certeza. E nível profético também. Sim. Bom, aí nós temos na sequência Ruach Etzah. Seria justamente o espírito de conselho. Né? A ideia de conselho seria justamente a melhor forma de se fazer algo. Ele terá a fórmula ou a melhor forma de se fazer alguma coisa. Perfeito. E quando eu falei, citei o rei Salomão, eu já falei, já pensando nessa parte do aconselhamento, né? Que muitos iam até o rei para ouvir, né? Salomão, os conselhos dele, né? Perfeito. Acho que eu fiz esse paralelo. Exatamente. Esse verso aqui é como se fosse, por assim dizer, uma reminiscência muito antiga ao rei Salomão, né? Uma referência a ele, né? Em todos os aspectos, porque ele também tinha tudo isso aqui, certo? Perfeito. Exatamente. Ele repousava sobre ele tudo isso, e ele, por essa razão, muitas vezes ele é um tipo messiânico. Se esse texto fosse escrito antes de Salomão, ele teria já se cumprido em Salomão, né? Exatamente. Como ele foi escrito posterior, então representa uma outra pessoa que ainda não existiu desde do corte do tronco, do rebento, né? Isso, porque só pode vir depois do corte. Né? Perfeito. Certo? Ou seja, isso estaria para vir posterior ao exílio babilônico. Né? Perfeito. Posteriormente. Gevurah. Ruach Gevurah representa a força, a condição varonil. Condição máscula, varonil. No hebraico, representa a ideia de virilidade. Gevurah, então, também tem a ver, está vinculado com a ideia de guerras. Ou seja, daí, então, os comentaristas entendem que ele será também um guerreiro. Engraçado, interessante, eu falo engraçado, mas eu quero falar interessante, que nós, aula passada, ficamos em um versículo e a aula está indo para um versículo. Vamos ter muita coisa aí para esmiuçar, né? Muita coisa. Gevurah representa a valentia militar. Você, como militar, sabe muito bem o que significa, digamos, essa postura militar, né? De um soldado, por exemplo, na batalha. Né? Então, essa ideia de Gevurah representa exatamente essa ideia militar. Muito bom. E para cumprir esse propósito aqui, no caso, Geraldo, para cumprir esse propósito, a pessoa que cumpre esse propósito aqui tem que ser obrigatoriamente um guerreiro. Ou seja, não é alguém que vai, de alguma forma... É alguém que vai enfrentar de frente, vai bater de frente mesmo com o sistema, né? Por exemplo, não é alguém que vai ver a situação como ela está hoje, por exemplo, no mundo, e dizer, não, eu entrego. Não, vamos ser pacifistas, não, vamos proclamar a paz, vamos falar de paz, né? Só que o mundo está gritando por justiça. Verdade.
E enquanto isso a pessoa cruza o braço, se diz Messias e diz, não, vamos tudo na paz e amor. Né? Uma coisa meio hippie, né? Então, isso não existe nesse verso. Esse verso aqui implica na ideia de que esse personagem será um guerreiro, que ele vai fazer, sim, guerra, e por quê? É aquela velha história, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. E esse texto está me levando à mente, a gente que já leu bastante, né? Nas escrituras, esse texto me leva para Malaquias. Malaquias, Ezequiel 36, Gog e Magog, né? Gog e Magog, Malaquias, que seria 14 ali. o Eliarco, né? O Elias, né? Zacarias 14, né? Também. Então, Gevurá implica nesta condição de valor militar. Porque o texto de Malaquias pergunta, quem suportará quando ele chegar? Sim, exatamente. E há sempre um contexto bélico, pode ver. Contexto de guerra mesmo. Contexto bélico, sempre existe isso. Sempre está se referindo a isso. Ezequiel fala isso, Zacarias 14 fala isso, né? O profeta Joel fala sobre isso. Aliás, todos os profetas exílicos e pós-exílicos, até pré-exílicos mesmo, eles falam sobre essas questões bélicas, né? Dos confrontos que Israel enfrentaria, ou enfrentará ainda no futuro, quem sabe, em que precisaria dessa disciplina, dessa valentia militar. O que eu estou aprendendo no decorrer desse tempo, que a gente está estudando nas quartas-feiras, que não adianta eu pegar o livro de Isaías e ler ele por inteiro e achar que ele acabou. Mas a gente fez um link aqui com vários textos, que Joel, fizemos link com Zacarias, fizemos link com Jeremias, Malaquias, ou seja, está tudo linkado. Então você não pode pegar um texto e achar que ele está só falando de uma situação, não é isso? Não, exatamente. É como nós comentamos, até não sei se comentamos em off, comentamos na aula, que a Torá, o Tanakh, é como se fosse um grande banco de hiperlinks. Onde você vai linkando como se fosse um link e um texto com outro. Né? Não tem como eu tirar um texto aqui e tentar tirar uma mensagem achando que eu estou, ou seja, fazer tipo, até aplicar para os dias de hoje, porque ele está linkado com vários textos. Exatamente. E foi, digamos, o Tanakh foi criado justamente por conta disso, para mexer com esse aspecto do intelecto humano, da razão humana, demonstrar, digamos, em outros versos, né, pontos que se unem. Perfeito. E poucos têm esse conhecimento, porque eu estou também aprendendo com você, vendo realmente que eu não posso mais ler como eu lia, né? Agora eu tenho que ler com atenção e fazer links, como nós fizemos aqui agora, né? Para entender o que isso quer dizer, né? Exato. Analisando palavra por palavra do verso, parando para pensar, não adianta apenas ler, né? Não adianta apenas ler numa passada e tentar, digamos, uma coisa superficial e achar que está entendendo. Superficialmente não vai entender. Aqui no verso 2 ainda, você trouxe um pequeno atributo desse homem, né? Vamos dizer assim, um ser humano, que será temor ao Eterno. Daqui você matou uma charada. Não pode o Eterno ter temor ao próprio Deus. O próprio Deus ter temor a ele, né? Tem lógica. Então tem que ler com atenção. Prestar bastante atenção na hora que estiver lendo. Exatamente. Muito bem. Então, o que acontece? Vimos aqui, então, Gevurá, que daí, então, a noção rabínica dos comentaristas de que ele será um grande guerreiro. O Rambam, ele fala, inclusive, o Maimônides deixa claro, que um dos requisitos do Messias, veja só, um dos requisitos do Messias é travar as guerras do Senhor. Da onde que o Rambam tira isso? Daqui. Da onde que o grande Maimônides ele tira essa ideia? Daqui. Gevurá. Gevurá. Porque Gevurá é a palavra que expressa esse valor militar. Esse heroísmo militar. Né? Ou seja, será um herói de batalhas. Um herói de guerras. Mas guerras literais.
Guerra literal, não é uma guerra espiritual, com a força das trevas, a força do mal, blá, 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 etc. Nada disso. Né? Até porque nós temos nos relatos proféticos, como nós lembramos aqui, como você lembrou de vários textos aí, que são guerras que ocorrem literalmente em Israel. É bem claro. Bem claro. Não tem como você ficar viajando como se fosse uma guerra espiritual, né? E é aquela velha história, Geraldo. Se os eventos na história israelita, como, por exemplo, a tomada da terra, a instalação das tribos na terra, a construção do templo e o seu exílio são eventos reais, por que digamos, digamos, o exílio, por exemplo, foi algo factual, real, por que a redenção ia ser algo espiritual? Não tem como. Ou Não metafórico. tinha por que prometer algo irreal. Não seria metafórico, né, nesse aspecto. A redenção, ela se processa, é lógico que nós não estamos falando aqui dos detalhes da coisa. Por essa colocação que você faz, já dá a entender então, que esse texto se refere a Israel, não é universal? Esse texto em específico se refere a Israel. Não tem nada, alguém que virá para o mundo. Então, nessa pincelada que você deixa aí. Nada de universal aqui. E é um retorno, o retorno é físico. Se o exílio foi físico, o retorno é físico, então a gente remete isso ao próprio povo de Israel, não é isso? Exatamente. Não é um ser que vem universalmente para a humanidade. Né? Isso é o interesse de Israel. Isso é bom. Então, A gente pega texto que quer aplicar nas nações, né? Como se fosse para as nações. Aí fica difícil. Exatamente. Né? Então, perfeitamente. Na sequência, nós temos Ruach Da'at, que é o espírito de conhecimento, ou seja, será uma pessoa ilustre, uma pessoa ilustrada, uma pessoa de elevado conhecimento, detalhe, científico. Porque Da'at representa a ciência tal como o homem a compreende. Então veja que interessante. Nós temos Binah, que é um aspecto de entendimento da lei divina, da criação, ou seja, dos conhecimentos espirituais. E Da'at como conhecimento humano, a ciência do homem. Ou seja, esse personagem será alguém de elevado conhecimento científico. Elevado conhecimento científico. Certo? E aí, então, nós temos que julgar os candidatos a cumprir esse papel por meio dessa regra. Tal pessoa tinha conhecimento científico elevado? Tal pessoa tinha conhecimento pleno da Torá? Tal pessoa era um guerreiro? Alguém com esse perfil? Se tiver alguém com esse perfil, se encaixa como o cumpridor desse verso 2. Caso contrário, negativo. Com relação ao conhecimento científico, nós poderíamos falar aqui horas acerca disso. Né? Mas, numa outra análise, quem sabe a gente consiga esmiuçar mais esse caso. E, finalmente, o Irat Hashem, que é o temor ao Eterno. Essa pessoa teria, então, temor ao Eterno. Não temor a ele mesmo. Perfeito. Né? O que não tem a menor lógica. Então, isso indica o quê? Submissão a Deus, no sentido de que ele teme ao Eterno. E quem teme ao Eterno? O que é temer ao Eterno? Temer ao Eterno é seguir os caminhos dele. Esse é o primeiro ponto. Quando se teme a Deus, segue-se o caminho de Deus. Quando se teme a Deus, segue-se que nós somos pecadores, que nós transgredimos porque a nossa natureza humana, ela é assim. Porque nós não temeríamos se nós não tivéssemos nenhum tipo de culpa. Nós não temeríamos a Deus se nós não tivéssemos nenhum tipo de fraqueza. Então, para cumprir esse propósito de temor a Deus, precisa ser alguém humano, normal, natural, com tendências como nós, como qualquer outro, e que
precise, então, temer a Deus. Quem é perfeito precisa temer a Deus, João? Não tem como. Quem não peca precisa temer a Deus? Tem por quê? E por quê? Quem é imortal precisa temer a morte? Não tem como. De forma alguma. Então, nós eliminamos aqui várias possibilidades. E interessante que no verso 3, né, já tem aqui o seu deleite, explica para a gente melhor esse deleite, será o temor ao eterno, que você fez aí o comentário do verso. Eu estou lendo já o verso 3. O seu deleite será o temor do eterno. Ok. Reforçando mais o finalzinho do verso 2. Exatamente. Então, antes de prosseguirmos aqui, eu quero localizar, né, no comentário do Malbim agora, eu vou selecionar aqui. Ok. Muito bem. O Malbim deixa claro, aqui na parte onde eu estou sublinhando, ou estou destacando, que a pessoa que tem aqui, digamos, essas características, e aonde ele fala especificamente sobre o espírito de sabedoria e de compreensão, ele fala que trata-se de um Adam, ou seja, de um homem, de um ser humano. Ou seja, nada de divino aqui, exceto as virtudes que vêm do próprio Criador. Isso, então, para deixar bem claro. Certo. Muito bem. Com relação ao temor, ainda o Malbim comenta sobre o temor ao eterno. E o Malbim diz assim, porque o conhecimento ou a ciência sem o temor não é nada. Certo. Então, no caso, essa junção que o Malbim faz, ele deixa claro que conhecimento sem temor não é nada. Temor sem conhecimento também não é exatamente temor a Deus. Porque ele pergunta, inclusive, como é que você, digamos, se a pessoa tem temor sem conhecimento, como é que você vai julgar a quem ela teme? Entendido. A quem ela teme de fato? Né? Então, o Malbim deixa claro, ele esmiuça esse texto aqui, justamente para trazer aí a exata compreensão de quem se trata, ou pelo menos nos indicar o caminho correto de quem se trata. Agora, por que faz uso de tantas ideias que pareceriam tão utópicas e inaceitáveis desse texto aí, ou inalcançáveis? Porque havia a necessidade de conformar candidatos a cumprir esse papel aqui com aquilo que as pessoas já acreditavam. Como nós falamos, inclusive, em outros momentos, né? As pessoas do mundo antigo, elas acreditavam em semideuses que vinham à Terra e que conviviam com o homem e que os orientavam, os avatares, né, divinos. Então, para poder alcançar mais gente, mais povo, para poder crescer realmente, teria que conformar, mais ou menos assim, o conhecimento judaico da ideia do Messias com o conhecimento ou com as crenças dos povos ao redor. Perfeito. Foi uma fusão, um mix de coisas do Tanakh, dos profetas, com aquilo que os pagãos já acreditavam. Para facilitar o caminho. Uma assimilação total, né? Exato. Nós chamamos de sincretismo isso. Houve um sincretismo, ou seja, uma assimilação, justamente para favorecer e fazer com que o movimento crescesse. Agora, existia esses textos, ou os profetas comentavam na época do que se tratava uma profecia em si, ou ficou vago esse tempo todo, sem um comentário ou sem essa interpretação? Então, os comentários sempre estiveram. Inclusive, nós temos aqui na tela vários comentaristas, né, antigos, tratando desse tópico.
elucidando esse tópico, certo? Então, assim, os judeus, na verdade, em si, é lógico que houve, ao longo da história, algum número de judeus que caíram na história nesses contos de fada das religiões, né? Acabaram até abandonando a sua tradição para, digamos, ir para outro caminho. Mas o judaísmo como em si, ou seja, os judeus como um todo, eles estão muito bem alertados com relação a isso. E alertados com relação. Porque caíram não foi por falta de material nem por falta de conhecimento, né? Não, foi por falta de empenho, né? Empenho nos estudos, né? Porque quando não se estuda, é lógico que a gente cai vítima, inclusive, de conto do vigário, né? É porque muita gente pergunta até hoje, né? Por que o povo judeu, o povo de Israel, não se converte ao cristianismo, não aceita logo Jesus para acabar com essa guerra? Porque tem a base, sabe, da realidade, né? Até porque foram escritos para eles, né? Sim, exatamente. Foram escritos para eles, eles entendem exatamente o que está se passando aqui. Tem a elucidação dos sábios. A tradição oral foi deixada justamente como uma cerca, uma prevenção, e também para afugentar as más interpretações, né? Certo? Daí a importância da tradição oral, daí a importância do Talmud, a importância dos comentaristas, que elucidam, comentaristas como Rashi, como Metsudat David, Metsudat Sion, Malbim, Gershonides, Halbag, Ibn Ezra, e tantos outros que esmiuçam o texto da passagem e deixam claro que não é, na verdade, nenhum tipo de retaliação, não é nenhum tipo de rejeição por rejeição. É algo que o texto não está dizendo. E o interessante é que o mundo em si não tem essa ideia da Torá oral. Não tem noção. Não tem ideia do que está escrito, né? É um outro tema, inclusive, muito interessante para as nossas conversas aqui na quarta-feira. Muito tema vai surgindo aí. Certo. Porque a base da Torá oral que sustenta essa prevenção, que são os comentários, né? Sim. São a tradição que passa de sábio para mestre, para discípulo, né? Sim. E o profeta vai passando para os povos e a gente, quando lê só o Taná que está escrito aqui, a gente acha que aquilo acabou. Sim. Então, isso é estudo. O que está se fazendo aqui, no caso, é estudar, realmente, de fato. Não é ler simplesmente superficial e achar uma interpretação que seja favorável à nossa compreensão, né? Ou à nossa crença, certo? É algo que o texto está dizendo. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Se o Tem texto... como ficar fantasiando, né? Não, de forma alguma. Se o texto estivesse dizendo ou aludindo a alguma coisa semelhante, pelo menos, àquilo que as pessoas acreditam, ok. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, não está, certo? Não dá margem para várias interpretações, né? De forma alguma. De forma alguma. Porque as palavras, elas estão aí para esclarecer. Basta realmente se empenhar no estudo, né? Muito bom. Infelizmente, o tempo foi-se embora. Mas apenas em 2 versículos, no capítulo 11, que foi semana passada o 1 e o 2, aprendemos muita coisa. E tem mais pela frente. Tem o capítulo praticamente todo inteiro, o verso do capítulo 11, para o João Alves explicar melhor. E só na próxima quarta-feira. Quero agradecer a você que vai nos ouvir daqui a pouco e agradecer você, João, pela sua disponibilidade, deixar as suas considerações e falar do seu livro aí que você fez aí, comentou aí, falou no Facebook, né? Passou no grupo. Comenta um pouco desse livro aí, que é o Tanaí. Isso. Então, Geraldo, a gente está... Antes de mais nada, então, muito obrigado mais uma vez pela tua participação e pela combinação tão legal que está dando aqui, né, desse trabalho, esse projeto, que dure bastante, realmente, que a gente possa ajudar as pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento, né, que é o que realmente nos interessa aqui. E a gente está lançando aí o Tanaíta Galileu, que é uma obra
um trabalho, debate hipotético entre o rabino Yohanan Ben Zakkai, que é o coluna de Israel, o grande formador, né, do judaísmo rabínico, fundador da Yeshiva de Yavne, com Jesus de Nazaré. É como se fosse um debate hipotético entre os dois. Qual seria a resposta que o rabino, o grande Rabban, Yohanan Ben Zakkai, daria às prédicas de Jesus? Certo? Então, quem quiser adquirir esse livro, o Tanaíta e Galileu, eu vou deixar sempre o WhatsApp para entrar em contato e a gente conversa, daí eu passo as instruções, ok? Tem o Outra Face também, que é espetacular, né? Outra Face já é antigo, né? Outra Face também, que é as profecias messiânicas e pseudo-messiânicas explicadas, né? São mais de 70 profecias explicadas ponto por ponto, inclusive esta, no capítulo 11, elucidando, né? Por meio do comentário dos sábios, do Talmud, da tradição oral, ao que se refere, né? Tem também Em Defesa do Talmud. Em Defesa do Talmud é um trabalho muito bacana. Muito bom, porque também esclarece, né, tira essas dúvidas e esses preconceitos que as pessoas têm com relação ao Talmud. Enfim, qualquer uma dessas obras, então, quem quiser adquirir, a gente vai estar disponibilizando aí. Vou disponibilizar o WhatsApp mais uma vez para entrar em contato, ok? Ok, João. Agradeço Então é isso aí. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer o bom Criador por nos ter dado esse dia, né, maravilhoso, essa quarta de bate-papo, que na realidade é uma aula espetacular. Espero que cada um tenha paciência, é 1 hora, mas é de estudo excelente. Eu sei que o povo não gosta de coisa rápida, né? 15 minutos só tá bom, ver o vídeo. Não, mas isso aqui é um assunto para quem quer aprender de fato. Quero agradecer mais uma vez e na próxima quarta temos mais, né? Muito mais, continuação aqui, vai 3 em diante, né? Continuação. É isso aí. Então, é isso aí, então, Sorai Tobin. Sorai Tobin. Tudo de bom, Jota? Tudo de bom. Obrigadão. Abraço. Abraço.